Certo dia, Jesus estava à beira do mar da Galileia, e uma multidão, cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, veio ouvir seus ensinamentos. À medida que a noite se aproximava, preocupados com a fome do povo, os discípulos sugeriram que o mestre mandasse as pessoas embora para povoados vizinhos a fim de que elas comprassem comida. Porém, Jesus disse que as pessoas não precisavam ir e que os discípulos deveriam alimentá-las. Rapidamente, eles responderam: "Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão." Fico imaginando a expressão que eles fizeram ao ouvir Jesus falando isso. Acredito até que eles devem ter pensado algo como: "Mestre, você só pode estar de brincadeira, né? Como vamos alimentar toda essa multidão?" Bem, provavelmente você já conhece o final da história. Jesus multiplica os pães e peixes e alimenta a multidão. Este é um dos milagres mais importantes de Cristo. Afinal, ele aconteceu aos olhos de várias testemunhas. Imagine a cena: cerca de 10.000 ou 15.000 pessoas viram com seus próprios olhos o poder extraordinário do Filho de Deus. Tal acontecimento é tão importante, tão marcante, que foi registrado em todos os evangelhos. E, pelo que eu me lembre, este é o único milagre registrado em todos os 4 evangelhos. Fato é que, depois que comeram e ficaram satisfeitos, sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Aqui cabe uma reflexão. Você já se perguntou o que aconteceu com aquela comida extra? Será que cada um dos discípulos levou uma cesta para casa? Ou será que alguns não estavam presentes e a comida excedente foi destinada para eles? Ou será que Jesus errou o cálculo? Será que ele multiplicou por engano a comida a mais? É óbvio que Jesus não errou. É claro que ele sabia exatamente o quanto cada um comeria e, consequentemente, o quanto ele deveria multiplicar o alimento. Porém, mesmo sabendo o que era necessário, sobraram 12 cestos. Sobre essa sobra, o Evangelho de João diz o seguinte: "Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado." João 6,12. A Bíblia não diz o que aconteceu com os cestos excedentes. Por algum motivo, o Senhor não nos deixou saber o destino desse alimento excedente. Fato é que Deus ordenou que o excedente fosse guardado e que nada fosse desperdiçado. Jesus não errou no cálculo. Se foi entregue mais que o necessário, ele tinha um propósito nisso. Foi algo intencional, uma abundância intencional e proposital. Tal acontecimento me fez refletir. Será que Deus frequentemente faz isso? Será que o Senhor tem o costume de prover mais que o necessário? Ou ele faz essas provisões extravagantes apenas em determinadas ocasiões especiais? Olá, turma paz, eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se você deseja ter uma vida mais próspera e alinhada aos princípios bíblicos, considere fortemente se inscrever neste canal. De Gênesis a Apocalipse, vemos o Senhor sendo abundante em diversos momentos, tanto em sua graça para conosco quanto em sua provisão além do necessário. Sim, é comum vermos Deus fornecendo mais que apenas o necessário. Porém, na grande maioria dos casos, a Bíblia deixa claro que havia um propósito na abundância. Deus proveu a mais por causa de um propósito. Por exemplo, através de José, Deus revelou ao faraó que haveriam 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de escassez. Note que o propósito dos anos de fartura era oferecer sustento para os anos de escassez que viriam.
Foi isto que salvou tanto o Egito quanto as nações vizinhas. Outro exemplo é a oferta extravagante que Davi deu para a construção do templo que seu filho Salomão faria. O rei Davi deu ouro, prata e muitos materiais para a construção. Observe que Davi só pôde doar tudo o que doou porque ele enriqueceu muito ao longo da vida. Observe também que parte dessa riqueza excedente foi destinada para a construção do templo do Senhor. Davi foi fiel ao reconhecer que essa provisão abundante tinha um propósito específico. Existem muitos outros exemplos da abundância intencional do Senhor nas Sagradas Escrituras. A abundância de Abraão teve um propósito, tal como a abundância de Isaac, Jacó, José de Arimateia, Cornélio e tantos outros. Tudo isso me leva a crer que quando Deus fornece mais que é preciso, Ele o faz com algum propósito, com alguma intenção. Há uma fala de Paulo que corrobora com este meu pensamento. Confira. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. 2 Coríntios 9:8. Existem momentos em que a provisão abundante de Deus tem um propósito para o tempo onde ela ocorre. Por exemplo, o Senhor pode te dar vitória numa causa na justiça hoje para que você abençoe a vida de alguém com parte do dinheiro dessa causa hoje mesmo. Porém, outras vezes, o excedente deve ser guardado para ser usado no futuro, tal como aconteceu com José no Egito. Não sei você, mas quando notei isso, refleti sobre a minha vida e percebi que, em muitas vezes, eu não fui fiel com o excedente que o Senhor me deu. A falta de educação financeira bíblica me fez desperdiçar muitas provisões abundantes que recebi no passado. Antes de conhecer o que a Bíblia diz sobre dinheiro, sempre que eu recebia um aumento, eu logo tratava de fazer novos gastos e aumentar meu custo de vida. Dessa forma, eu sempre vivia apertado e não conseguia abençoar a vida de ninguém ao meu redor. Felizmente, Deus é abundante, tanto em provisão quanto em graça para perdoar nossos erros. Ele me perdoou e me ensinou o caminho que devo seguir. Hoje posso dizer que quando recebo algo a mais, quando recebo um aumento de renda ou uma provisão excedente, eu não saio gastando o que recebi. Hoje eu não elevo meus gastos à medida que minha renda aumenta. Eu aprendi que geralmente o excedente na vida de um cristão fiel tem um propósito. Se isso faz sentido para você, deixe seu like nesse vídeo. Essa é uma forma gratuita de patrocinar esse projeto, então deixe seu like. E se você tem algo a acrescentar, deixe seu comentário. Terei prazer em ler e responder seu comentário. Agora, se você deseja sair das dívidas, aumentar sua renda e conquistar a tão sonhada independência financeira, acesse o primeiro link na descrição e assista a palestra especial onde revelo 3 chaves bíblicas para essas conquistas. É só acessar o primeiro link na descrição. No mais, forte abraço, fique na paz do Senhor e até a próxima!